turma, tudo bem? Eu sou a professora Raíssa Costa, de Biologia, da nossa plataforma Gonçalves Dias. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma aula que é correspondente ao nosso projeto de atividades curriculares complementares. Então fica comigo aqui até o fim dessa aula, pega aí o teu material para anotar as principais informações que a gente vai trazer hoje, certo? A gente vai falar de um conteúdo ali, trabalhado na biologia que tenta explicar, ali a relação entre os organismos a partir do que a gente chama de cladogramas, tá certo? Então esse nome aí, ele vai ser repetido algumas vezes aqui pra gente, tá? E você tem que se inteirar do que vai ser, esse, então, cladograma. É basicamente aquela árvore filogenética, que talvez você já ouviu falar em algum momento, já viu, em algum momento. Existe hoje, até em alguns sites na internet, onde você joga seu nome e ali aparece quem são seus pais, quem são seus avós, seus bisavós, constrói ali toda uma árvore. Mas para a biologia, a gente vai um pouquinho mais atrás. Eu não quero saber, somente aí dos seus pais, dos seus avós. A gente quer saber lá em quantos milhões de anos atrás a gente tinha um grau de parentesco aí também com outros organismos, tá certo? Então vem aqui comigo para o quadro, por favor. A sistemática filogenética, que é o nome que a gente dá para esse conteúdo, ela fala da evolução através das relações de parentesco entre as espécies. Então o processo evolutivo, ele vai ser entendido a partir dessas relações. Quem foram os organismos que chegaram primeiro? Quem foram os organismos que vieram depois? Qual a similaridade que a gente vai ter entre eles, qual a relação que eles têm e eles partilham, certo? Com certeza você já ouviu aí falar de uma frase muito errônea, na biologia, que falam aí, atribuem à biologia, mas não é correta, tá? Que é ali que o homem descende, dos macacos e tudo mais. Gente, isso não é correto, tá? Na biologia. O que a gente entende é que existe ali, um certo grau de proximidade na evolução desses organismos. Existe ali, um ancestral em comum há bilhões de anos atrás, que originou aí esses organismos. Eles se ramificaram, eles adquiriram, ali características diferentes. Então, por favor, tá? Não repete aí essa ideia e agora, a partir de agora, você vai corrigir, tá? Quem falar isso. O que existe, na verdade, é um ancestral comum a todos os indivíduos, tá certo? Então, vem aqui comigo para o quadro. Isso aqui, tá, gente, que eu exemplifiquei para vocês, é um cladograma, tá? Vou escrever aqui para vocês, tá bom? Cladograma evolutivo, certo? É a forma que a gente usa, meio que um gráfico ali, para representar os indivíduos. Você observa que eu fiz aqui um cladograma para plantas, tá bom? Eu coloquei aqui as primeiras plantas, que são as mais antigas, depois a gente foi avançando até as plantas mais recentes, tá bom? O que a gente entende isso? Lá atrás eu coloquei um outro organismo que são as algas. E talvez você esteja aí se perguntando, Raíssa, mas alga não é planta, Por que tu colocou então alga nessa linha evolutiva aí que tu construiu? Porque a gente entende que as algas, estando lá atrás, de fato elas não são plantas, mas elas são ancestrais das plantas, tá certo? E se eu perguntasse para você, olha lá, qual organismo não é planta, mas é parecido? Com certeza você chutaria a alga. Então são organismos que têm uma similaridade, não fazem parte do mesmo reino, não fazem parte do mesmo grupo, mas existe uma relação de parentesco entre eles, tá certo? Logo depois das algas, surgiram as primeiras plantas, que a gente não vai focar aqui nesse assunto de planta, é mais para você entender mesmo o conceito do cladograma. À medida que a gente vai avançando, cada ramificação que você percebe nesse gráfico, eu vou mostrando para vocês que existe um nó. Cada ramo, que se forma é um nó que vai ali, ramificar para mais indivíduos. Esse nó
é um ancestral, tá certo? Então, lá depois das algas, a gente teve um ancestral mais recente. Depois desse, a gente teve outro. E assim sucessivamente, tá certo? Entre esses nós, a gente vai ter as apomorfias, tá? O que que é uma apomorfia? É uma novidade evolutiva. É uma característica nova que surgiu. Então, a gente tem plantas que não têm flores, como, por exemplo, os pinheiros. São plantas que não possuem flores, não possuem frutos, mas quando a gente pensa num abacateiro, né, aí você faz aquele lanche, aquela abacatada, né, ali na sua casa, já é uma planta que tem flor e que tem também fruto. Então, o surgimento de flores e frutos é uma novidade na evolução. Foi uma novidade que garantiu uma vantagem para esses indivíduos e só quem tem são as plantas mais recentes, tá certo? Como que eu faço a leitura disso, Raíssa, lá nessa nossa linha evolutiva do cladograma? Como que você vai fazer essa leitura? Coloquei aqui a novidade, só vai ter ela quem está na frente dela, certo? Então, coloquei aqui a novidade, só tem ela quem está à frente. Por isso, se uma novidade surge exatamente aqui, onde eu estou apontando para você, quem vai ter essa novidade? Quem é que está na frente? As gimnospermas, tá? E as angiospermas, certo? Então, observa novamente. Eu tenho a novidade aqui, quem vai ter são esses dois últimos grupos de plantas, tá certo? Eu sei, né, que é muita informação, é muita interpretação, né, pra gente, mas de fato a gente tem que entender a história evolutiva dos organismos quando vier ali pra gente um gráfico desse. Então ninguém mais vai se assustar, tá? Surgiu um gráfico desse, você já procura o último indivíduo, ele é um ancestral, cada nó que ramifica também é um ancestral e as características que surgem são novidades, que são vantajosas e vão se mantendo, né, ao longo do processo evolutivo. Quem está lá atrás surgiu há mais tempo, quem está mais na pontinha, né, lá no final dessa linha, é quem surgiu mais recente, tá certo? Não tem muita dúvida quanto a isso. Eu vou, então, vir para cá com vocês e mostrar esse outro esqueminha, tá? Então, Raíssa, tu surgiu ali com um esquema, agora a gente já está vindo com o dobro, né, do que a gente colocou ali previamente, tá certo? O que que acontece, gente? Aqui eu tô trazendo para vocês, não nomeei, tá, os grupos, a gente vai utilizar só as letras. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? 11 organismos aqui representados nessa linha evolutiva. Observem que todos eles vêm de um mesmo ponto. Qual é esse ponto aí que está todo mundo vindo desse mesmo local? Exatamente, ó, lá embaixo, que é desse ponto A. Eu poderia dizer para vocês que esse A, ele é o ancestral de todo mundo? O que que você acha? Você acha que sim? Todo mundo ramificou desse ponto aí? Todo mundo veio, né, a partir desse ponto? Sim, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, o organismo A como o ancestral comum a todos os indivíduos que estão representados aqui pra gente nesse cladograma, tá certo? Aí isso, o que mais que a gente pode descobrir a partir de um cladograma? Grupos, tá? A gente pode montar alguns grupos, tá certo? Esses grupos na biologia a gente vai chamar também de táxons, tá? Então, basicamente, um táxon é um grupo, certo? Vamos colocar aqui, ó. Um táxon é um grupo biológico, tá? Esses grupos, eles são, né, ali colocados, eles são moldados de acordo com a nossa intencionalidade e às vezes a questão pede que você interprete, né, o que ela formou. Então, eu coloquei aqui para vocês. Nós temos 3 tipos de grupos. Grupos monofilético, tá? Então, observa aí comigo. Um grupo parafilético, tá? E, por último, o grupo polifilético, certo? Para cada grupo desse, eu coloquei aqui uma definição, né, pra gente saber o que ele significa e você, junto comigo, vai montar cada um desses grupos, certo? Observando aqui esse nosso exemplo, tá bom?
bora lá. Um grupo monofilético, ele inclui um ancestral e todos os descendentes a partir, né, daquele ancestral, tá certo? Quem seria pra gente um grupo monofilético? Eu vou montar aqui com vocês, tá? Se eu pego, se eu escolho, percebam aqui, se eu escolho o ancestral B, para montar um grupo monofilético, quem que você tem que escolher também? Todo mundo que descende de B. Então, percebam que C e F descendem de B. D, E de C e de B. GH de F e de B. Então, um grupo monofilético, ó, eu vou circular aqui para você observar, seria esse daqui. A gente escolheu B, que é o ancestral, e todo mundo que veio dele. Observe que todas as ramificações que vieram de B, a gente colocou dentro, né, desse grupo aqui, certo? Isso seria para a gente um grupo monofilético. Eu escolho um ancestral e todo mundo que descende dele, tá? Todos os seus descendentes. Ok pra gente? Raíssa, e se eu escolher, por exemplo, o I? Como que eu monto um grupo monofilético a partir ali, né, do I? Quem que está descendendo aí do I, gente? Quem que ramifica? Raíssa, eu estou vendo que quem está ramificando é o J e o K. Então, você formaria, né, um grupo J, K e I, tá certo? Para um grupo monofilético. Ok? Todo mundo, ó. Outro grupo monofilético seria esse aqui, tá certo? Vou apagar, tá? Essa primeira parte, só para não confundir a gente. Vou só tirar aqui esse contorno, tá? Para a gente montar, então, um grupo parafilético, tá certo? Colocar aqui, ó. Ó, como vida de professor é difícil, viu? Para a gente não ter que construir outro, tá? Então, vamos lá. Parafilético, eu incluo um ancestral, mas eu não vou incluir todos os seus ascendentes. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, com vocês. Peguei o A, peguei o I, o J e o K. Raíssa, se você falou que o A é ancestral comum de todo mundo, né? Se o A é ancestral de todo mundo, a gente esqueceu, então, vários, né, nesse processo. Exatamente, tá? Montando esse grupo parafilético, você escolheu o A e apenas alguns descendentes. Porque todo esse grupo aqui, ó, que a gente não selecionou, ele também ramifica do A. Eles também são descendentes do A, mas a gente não selecionou eles, tá certo? Então, a gente pegou um ancestral e alguns descendentes. A gente montou, então, o nosso grupo parafilético, tá certo? Ok? Vou apagar para a gente montar, então, um outro grupo, que é o grupo poli, tá? Vamos trazer aqui. Observa aí já o nosso conceito, tá? Para o grupo polifilético, certo? O nosso conceito é o seguinte: o ancestral comum mais recente, ele não vai ser incluso nesse grupo. Então, aquele ancestral, né, que seria compartilhado entre 2 indivíduos, 3 indivíduos, ele não vai ser incluído nesse grupo que a gente vai montar. Exemplo, Raíssa, peguei aqui, ó, para vocês, E e G. Raíssa, aqui, grupo estranho, né? Esse E e G, a gente pegou só eles dois. Quem seria o ancestral comum mais recente de E e G? Qual ancestral os dois conseguiriam ali compartilhar? Observa aqui nessa nossa exemplificação, tá? Observou aí com a gente? Aí eu acho que é o C. Mas o C, ele é ancestral de G? Você tá vendo que não, né? O G tá lá do outro lado. Pode ser o F? O F não é ancestral do E. Tá lá do outro lado. Raíssa, pode ser o B? Você percebe que todo mundo, no fim aqui, ó, ramifica através do B? O B poderia ser. O B é o ancestral comum, mas você observa que a gente não selecionou ele. Então, no grupo polifilético, a gente vai pegar 2 grupos, tá? 2 indivíduos, na verdade, e a gente vai deixar de fora aquele ancestral que eles compartilham, tá certo? Formando, então, esse grupo
poli, tá? O grupo polifilético. Ok? Deu para entender aí com a gente? Eu vou responder com vocês, tá? Algumas questões para a gente fixar melhor esse conteúdo. Eu sei que não é fácil, né? São muitas coisas novas, é muita interpretação que a gente tem que fazer, e de fato, né? A gente tem que fazer bastante interpretação, mas sem dúvida é um conteúdo muito relevante para a gente entender a evolução a partir, né, ali de uma representação gráfica, né, pra gente. Essa linha do tempo, ela tem que ser aí entendida, tá certo? Lê comigo, então, essa primeira questão, tá? Observa. Examine a árvore filogenética apresentada. Então, observa aí comigo essa árvore filogenética. Nessa árvore, você percebe que eu tenho bactérias, protozoários, peixe, baleia, pássaro, estrela do mar, ostra e corais, tá? Então, a gente tem aí uma série de animais e alguns outros organismos, tá certo? Não somente animais, a gente tem alguns outros organismos. Você observa ali como é que se deu a evolução deles, quem está mais próximo, né? Quem está mais longe, e aí a gente vai analisar o que a questão quer da gente. Esperamos encontrar maior semelhança entre genes de... O que seria, Raíssa, essa maior semelhança entre genes? Seria ali, né, a maior compatibilidade genética. Quais são os dois grupos de organismos que têm o material genético mais parecido? Aí eu pergunto para vocês. Para a gente ter o material genético mais parecido com outro organismo, ele tem que estar mais próximo ou mais distante da gente? Mais próximo, né? Então, você vai analisar, dentre as alternativas, qual alternativa que traz os indivíduos que estão mais próximos nessa linha do tempo. Então, observa comigo. Bactéria e protozoário, eu perguntaria para vocês, quantos pontos, né? Quantos nós, quantos ancestrais a gente tem entre eles dois? A gente tem ali, né, mais de uma ramificação, tá? Para eles. Peixe e baleia, tá? A gente tá ali, aí você tá do ladinho um do outro, né? Peixe e baleia, mas percebam que eles ramificam ali também, né, em mais de uma linha. Baleia e pássaro também estão, né, do ladinho ali um do outro. Estrela do mar e ostra, e depois ele traz ostra e coral. Em todas as alternativas, a gente tem ali indivíduos que estão um do lado do outro. Só que dá pra gente concluir que existem ali organismos que estão um pouco mais próximos. Por quê? Porque entre eles dois, a gente só vai ter um ancestral, que seria quem? Quem que você está pensando aí em marcar? Com certeza, a baleia e o pássaro. Você observa aí na imagem que entre a baleia e o pássaro, eles vêm da mesma ramificação, certo? Eles vêm do mesmo nó, do mesmo ponto, né? Do mesmo ancestral. Portanto, são dois organismos ali que estão mais próximos geneticamente. Você pode até pensar, isso não tem nada a ver, né? Uma baleia e um pássaro. Mas a partir do exemplo que a questão nos deu, o grau de proximidade entre os dois é maior e, portanto, essa comparação genética vai fazer mais sentido, né, pra gente neles dois, tá certo? Então, letra C pra gente nessa questão. Vamos para mais uma, tá? A chamada árvore da vida, uma das ideias mais poderosas da biologia moderna, remonta a rabiscos feitos por Charles Darwin. Charles Darwin, né, uma figura muito conhecida aí por todos nós. Cada espécie moderna seria o produto de infindas bifurcações na árvore evolutiva da vida, a qual dá uma ideia de como foram surgindo os seres vivos. A figura ilustra um dos rabiscos feitos por Darwin. Então, observem aí, a figura é essa, tá? Que a gente pode observar. Essa figura ela é muito famosa, né, na biologia, é a nossa aí, primeira representação, né, de uma árvore ali genealógica, filogenética, né, é feita por Darwin. Quem pegou ali pela primeira vez não entendeu muito bem, e hoje a gente entende que ele estava fazendo esse processo de ramificação, né, sem entender muito bem, é claro, mas já era ali um primeiro rabisco, né, como foi colocada a questão. No rabisco de Darwin, as bifurcações ou ramos
surgem de um nó. Cada um dos nós correspondia ao quê, gente? Ao processo de seleção natural. Cada nó desse corresponde a um processo, né? Letra B, ao ancestral comum. Letra C, aos caracteres adquiridos. Letra D, ao uso e desuso dos órgãos. Aí eu já trago para vocês que uso e desuso não é nem de Darwin, tá? É uma ideia de Lamarck, tá bom? Letra E, a deriva genética. A deriva genética pode ser aí, né, uma catástrofe e não é isso que está representado, tá certo? A gente pode ter duas alternativas aí que foram de fato coisas que a gente falou, que é o ancestral e os caracteres adquiridos. Os caracteres adquiridos são as novidades que eu falei para vocês, mas as novidades elas não são representadas pelo nó, né, pelo ponto. O que é representado ali pelo nó, por esse ponto, é o ancestral comum aos indivíduos que estão por ali, certo? Então, né, a gente fica por aqui, né, com essa nossa aula de sistemática filogenética. Eu tenho certeza que você absorveu muitas informações, tenho certeza que tem muita coisa aí, né, para você fazer. Não esquece de acessar o plano de estudo para que você tenha mais informações, mais questões para resolver e eu te espero aqui numa próxima aula.